E aí, acompanhe comigo se você puder, versículo de número 6. Logo na sequência ele fala a parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Então, logo na sequência, Jesus fala a parábola da figueira estéril. Essa figueira, nós podemos ver nela também Israel. É uma figura para falar de Israel. Quantos anos aproximadamente durou o ministério de Jesus? 3 anos, 3 anos e meio aproximadamente. 3 anos. Exatamente. E olha só o que o dono da plantação, ele disse. Não é? Está aqui no versículo de número 7. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Israel deu fruto no tempo do ministério de Jesus. Alguns israelitas se arrependeram, sim, mas de modo geral não. De modo geral, os judeus rejeitaram Jesus. Qual que é a aplicação para a nossa vida? Porque tem uma aplicação para nós também. No tempo determinado por Deus, nós temos que dar fruto. Nós temos que dar fruto. Aqui nós podemos ver a misericórdia. Porque aquele que cuidava da plantação falou para o seu senhor, para o dono ali: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Estrume aqui no caso fezes de animais misturadas, né? Misturadas com folhas apodrecidas, né? Então, a gente observa que a misericórdia de Deus ainda durou por mais. Às vezes eu penso, lendo uma palavra como essa, que algumas pessoas estão nesse tempo. Algumas pessoas, no tempo da misericórdia, elas não deram fruto durante o tempo necessário, e aí foi rogado ao Pai para que desse mais um tempo. Então é importantíssimo nós, no nosso tempo, trazendo para os nossos dias essa parábola, o tempo de nós frutificarmos qual é? Qual é o tempo de nós frutificarmos? O hoje agora. Tem que dar fruto agora. Cada um tem que fazer o seu melhor para Deus agora. Porque depois que Deus corta, ou manda cortar, ou Ele mesmo corta, na parábola da videira, João 15 fala que Ele mesmo corta. João 15. Isso. Então, se Deus cortar, está cortado. O que é o cortar de Deus? É o acabar. Acabou o tempo da pessoa. Porque se eu estou ligado à videira e eu não estou dando fruto, o problema está, segundo a parábola, com a videira ou comigo? A videira é Jesus, né? Então não tem problema. Está comigo. Então, se eu não frutificar, o meu mal não vai poder continuar ligado a Cristo. Essa é a explicação. Por isso que o Pai vai cortar. E essa pessoa, esse corte, no caso, acabou o tempo da pessoa. Essa pessoa está eliminada. Essa parábola aqui, ela tem esse aspecto também do tempo. Então nós estamos no tempo. Às vezes, pode ter uma pessoa que pense assim: ah não, eu ainda vou esperar para isso, para aquilo. Irmãos, não espere o dia
dia de hoje pertence a quem? A Deus. O amanhã a quem? A Deus. Isso. Agora o hoje no sentido de nós, é o hoje no sentido de pertencer a nós, no sentido de, tá tudo na mão de Deus, mas eu digo assim, agora o amanhã ninguém sabe o que vai acontecer. A Bíblia fala para a gente nem preocupar com o dia de amanhã, mas para a gente preocupar com o hoje agora. Pessoas morrendo, pessoas sofrendo, e muitas dessas pessoas morrendo sem preparação. Jesus alertou essas pessoas aqui. Logo na sequência ele prega a parábola da figueira, não é? Que tem aqui por título, a parábola da figueira estéril. Então o crente ele não pode ser estéril. O que é a esterilidade? É a pessoa não frutificar. Ela não frutifica. Então isso é a palavra de Deus. O que eu posso fazer para Deus? Deus me chamou para quê? Se Deus me chamou para pregar o Evangelho e ganhar almas, então eu vou me dedicar mais para isso, porque eu sei que é nisso que Deus vai me usar. Agora, o que eu vou perder para fazer isso? Não importa. Eu quero frutificar. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Porque se eu morrer hoje ou amanhã, eu vou morrer, pelo menos no que depender disso aí, no Senhor. Eu não vou ter aquele peso, Tem pessoas que têm medo de morrer. Não sei se vocês já observaram o cenário assim. Mas por quê? Porque essas pessoas sabem que não fizeram para Deus o que elas deveriam ter feito no momento oportuno. E a oportunidade passa. Tudo passa nesta vida. As oportunidades, a nossa própria vida. Então nunca caia nessa. Vou deixar para o ano que vem. Este ano já está acabando, já está se findando. Não pense nisso. Isso é o diabo que coloca na cabeça da pessoa. Porque eu não quero ser cortado. Eu não quero ser cortado. Deus trabalha com corte. Deus planta, mas Deus também arranca o que foi plantado. E como é que ele arranca, pastor? Quando aquilo que ele plantou não frutifica. Porque se foi Deus que plantou, vai dar fruto no tempo certo. Cada um tem o seu tempo, vai dar fruto. Agora, se ele plantou e não frutificar, ele vai arrancar. Ou melhor dizendo, Jesus até falou uma coisa que vai até contra, em certo sentido, que eu estou falando aqui agora. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Eu usei o termo Deus plantando no sentido, Por exemplo, os galhos ligados a Cristo, as varas da parábola, esses galhos estão em Cristo, mas podem ser cortados. Agora, nesse sentido falando, aquele que não é de Deus, o próprio Deus vai arrancar, vai cortar. Isso é pura verdade, porque Deus ele é Deus de todos os tempos, como já foi dito, e como está escrito lá no passado, até na casa de Judá, quando ele teve seus 2 filhos, ele e Onã, ele precisava de dar uma certa descendência para a sua família, ter os seus herdeiros, etc. Até que um dos filhos dele, o primogênito, ele era mau. Era para ele ter filho com a sua esposa, chamada Tamar, mas ele só judiava dela. Por isso que Deus o matou. Ele era para dar frutos daquela família, e o próprio Deus o arrancou da terra. Em sequência, ou não? Também tinha que dar o que? Sequência na linhagem do seu próprio irmão. Isso, na descendência do seu próprio irmão. Mas ele viu que o filho não seria dele, e seria para do irmão dele. Ele fez o que era mal. O irmão dele, primogênito, ele era mal, segundo a Bíblia. O irmão dele fez o que era mal diante do Senhor, e por isso Deus também o matou. Era para ambos darem frutos aqui na terra.
e assim não fizeram, o próprio Deus os anulou. Tirou, né? Exatamente, naquele contexto ali, eles se omitiram a continuar a descendência, e por isso pagaram com a morte. E o próprio Deus ceifou eles. Exatamente, ele trouxe até um contexto bíblico, que tem a ver com o que eu estou falando. Então, ninguém está isento com relação ao fruto. Todos têm que dar fruto. Cada um vai dar o seu fruto, é lógico, porque cada um é uma pessoa diferente, mas tem que frutificar, porque se eu estou no Senhor, eu estou recebendo de quem? Do Senhor. Tem como eu estar no Senhor e dar um fruto mau? Não, o meu fruto tem que ser bom, tem que ser fruto para a vida eterna, fruto de salvação. Então a palavra de Deus para nós hoje é essa, para nós frutificarmos, para nós não nos envolvermos com coisas que de repente vêm para nos iludir e acharmos que nós estamos numa obra que se fizer amém, se não fizer amém também não. Para Deus só tem um resultado, o fruto. Tem que dar o fruto bom. Tem que dar o fruto bom, porque Jesus disse: a árvore é conhecida pelos seus frutos. A pessoa que quer ser salva, ela tem que ter a hombridade, a honestidade para ela mesma, de olhar para a sua própria vida e fazer uma avaliação, uma reavaliação e pensar: se eu estou dando fruto, eu vou melhorar. Agora, se eu não estou dando fruto, eu vou passar a dar fruto, porque eu não quero ser cortado, eu quero ser salvo, eu quero ser abençoado, eu não quero ser condenado, eu não quero ser como aqueles israelitas da época de Jesus, que pensaram que estavam salvos. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão. Não. Muitas pessoas do mundo religioso estão pensando como os judeus da época de Jesus. Nós somos filhos de Deus, nós temos a lei, que nada. Filho de Deus tem que imitar a Deus, tem que dar fruto. Isso é claro, não é? E é interessante, eu quero aqui que você vá comigo para a gente encerrar. Mateus capítulo 21. No mesmo contexto, sem sair do contexto, para a gente encerrar no mesmo tempo, para a gente ver que Deus trabalha assim. Mateus 21, versículo 18. A figueira sem fruto, né? Você conhece também esse trecho. Mateus 21, 18 está escrito assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Então Jesus, ele teve o quê? Fome. Chegou a figueira, era tempo de figos? Sim. Não era tempo de figos, porém, de alguma forma aquela figueira tinha que ter um fruto ali, porque Jesus não amaldiçoaria uma figueira assim, sem um motivo natural e real. Então, se Jesus foi procurar fruto nela, tinha que ter fruto. É o que a gente aprende, porque a Bíblia fala que não era época de figos. Porém, se ele foi procurar figos nela, tinha que ter talvez ali um broto, já como a gente às vezes fala quando a gente prega sobre essa palavra. Tinha que ter um broto ou figos. Ou essa é uma figueira que tinha que dá figos fora de época, pode ser esse também, né? O sentido. Tinha que ter fruto, broto ou figo. Brotos ou figos. Jesus não encontrou nada. Ela tinha o quê? Só folha. Só folha. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui. Toda vez que eu prego sobre essa palavra, eu acho isso aqui maravilhoso. Então, ela era uma figueira que chamava atenção, cheia de folhas bonitas. Folhas bonitas, uma figueira atraente. Assim como muitos, à época de Cristo, estavam bem arrumados, com um perfil de religiosos, mas não tinham fruto. E por isso foram amaldiçoados.
Então, adianta o crente estar bonito por fora. Não estou falando que você tem que andar com maltrapilho, nem Jesus, estou falando no sentido aqui, né? Adianta a pessoa, ela se arrumar tanto por fora, ela se preocupar tanto com a beleza externa e esquecer do principal, que é a beleza interna, que é a beleza que Deus quer ver em nós. Porque eu entendo uma coisa: se a pessoa dá fruto, ela é abençoada. Se ela não dá fruto e não se arrepender, ela vai se tornando uma pessoa amaldiçoada. E olha aqui, o trecho fala, versículo 20: vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como depressa figueira. Porque quando Deus dá uma ordem, acabou. Se é para cortar, se é para secar, se é para amaldiçoar. Como também quando quer abençoar, ele vai abençoar mesmo, ninguém vai deter. Então Deus, ele age nas duas vertentes da mesma forma. Mas a gente tem que fazer por onde? Certo? Não adianta eu colocar gravata. Eu não estou falando que a minha roupa é bonita nem feia, não é o sentido, tá? Porque para mim, naturalmente falando, todo mundo é bonito. Eu, pessoalmente falando, para mim todo mundo é bonito. O evangelista Francisco está bem vestido, minha esposa, Gelson, Jéssica, Mongezinho, irmão Luciano, não é essa a questão. Mas adianta eu colocar gravata, eu colocar um paletó, se for época de frio, né? Ou me arrumar, estou usando o termo, mas eu não me arrumo internamente, eu não me preparo para Deus, eu me preparo para os homens, eu não me preparo para Deus, eu vou ficar na terra, porque quando Deus vier até mim, se Ele não achar fruto em mim, Ele vai me cortar, Ele vai me amaldiçoar. É bíblico isso, está claro. Não, pastor, a interpretação não é essa não. Cuidado com interpretações. Isso está claro no trecho bíblico aqui. A figueira aqui também é uma representação de Israel, de qualquer pessoa. Toda pessoa, não é só Israel também não. A figueira é uma figura de linguagem para Israel, é uma figura de linguagem para Israel, representa qualquer um de nós. Porque Deus, ele não faz acepção para salvar, para condenar, para abençoar, para amaldiçoar. O que Deus quer ver é fruto, e fruto digno de arrependimento. Amém. Pessoas realmente que vivem no arrependimento, e quando pecam, elas pedem perdão a Deus, elas pedem a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, miserável também, Senhor, e dá força para me vencer esse pecado. Quem não faz essa oração? Eu faço essa oração constantemente, eu não vou mentir para vocês não. Eu sou carne. E o pecado sobe a nossa mente, eu não sou só, não. Cabe a nós dominar. E por que nós dominamos o pecado? Porque o Espírito Santo de Deus, que é maior do que o que está no mundo, habita em nós. Deus é nós. Amém. Tem como um cristão ser vencido pelo mundo? Simples. É impossível. Não tem. É isso que a gente tem que entender. Então, quando você estiver pecando, fazendo uma coisa que não agrade a Deus, não aceite, peça perdão, o Senhor dá força, porque às vezes, irmãos, o pecado está mais forte do que a nossa resistência às vezes, e aí a gente tem que se lançar, né, ao Senhor e falar: Senhor, eu reconheço a minha miserabilidade humana, tenha misericórdia de mim, não deixe esse pecado me consumir, porque eu não quero ser condenado. Não é pensar, não. Se Deus tem um propósito, não tem problema pecar de vez em quando, não entra a pensão. Isso aí é a doutrina do diabo. E muitos têm sido levados por essa doutrina, infelizmente. Mas nós acreditamos na doutrina de Deus, amém? Se coloque sobre os seus pés nesta noite, faça assim com as mãos em forma de concha. Senhor nosso Deus e Pai, a todos presentes e ausentes, abençoa com o teu amor, com a graça do Filho, com a suave e doce consolação divina do Espírito Santo. Pai, agradeço por cada irmão, cada vida que está aqui, tudo que os irmãos têm feito para o Senhor, para a obra. Eu louvo-te por isso. E eu os abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a doce suave consolação divina do Espírito Santo. Dê a todos, ó Pai, no final de semana consolado, encorajado, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, no encorajamento, meu Pai, na consolação do divino Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo. Amém. E que as palmas não para terminarmos o culto em comunhão. Só um detalhe: quem que vai poder passar o final de ano com a gente aqui? Vamos já ver isso uma vez, porque a hora está passando, né? Passou. Aqui, vai ser feito o que dessa vez, Varão?
o que isso aí é para a gente pensar também.